Então vamos lá, né? O nosso capítulo 12, excursão de adestramento. Então, na primeira questão aí, nós temos aí por que o lar coletivo de Adelaide era considerado um vasto celeiro de bênçãos. Vocês É na acharam primeira, aí? é na primeira página logo, Na né? primeira página, isso. É logo na primeira página. Diversas entidades amigas operavam na instituição prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Era um ambiente iluminado, né? Um ambiente É, onde as pessoas conseguiam mentalizar positivamente, né? sim, uma vibração boa. Então, eu reproduzi no grupo uma mensagem bem antiga que a, que a, que a Tiana tinha compartilhado conosco no grupo Ah, sobre a egrégora. eu vi lá. Eu Sim, André, salvei aquela, eu salvei aquele texto, que eu achei fantástico aquilo lá, Muito bom. e eu nem lembrava mais esses dias que eu lembrei, falei, nossa, tem aquela mensagem lá, e eu reproduzi de volta no grupo. Então é mais ou menos isso que a gente cria no ambiente, né? Se a gente quer um ambiente harmônico, um ambiente que esteja imune, né, a espíritos não muito felizes, né? A gente tem que criar esse ambiente na nossa casa. Sim. evitar gritos, discussões, palavrões. Porque Sim. tudo isso são vibrações que ficam impregnadas. E se A gente, você pensa coisa boa, se você tem palavras boas, se você não cai a sua vibração, né? Não fica xingando. Por isso que às vezes eu limito um pouco assistir telejornal por causa disso. é, Porque é um negócio complicado, que assistir o telejornal só notícia ruim, cara, ou você começa, ou você entra Pilha. aquela, naquela vibe lá de coisa ruim e começa a pensar coisa ruim e reclamar, Uhum. ou então você fica depressivo. é verdade. É complicado. Eu, antigamente também, eu acordava, porque o meu rádio relógio, ele desperta ligando o rádio, né? Então, Uhum. na época, a única rádio que pegava muito bem no meu rádio relógio era a Jovem Pan. Porque Uhum. Jovem Pan, 6 horas da manhã, tem aquele jornal deles, né? É. Aí começava, e é só notícia ruim, só notícia ruim. Falei, Deus me livre, eu tava ficando depressivo até de tanta notícia ruim. Daqui a pouco vai escorrer sangue na tela, né? Porque eu não Tá tô... doido. Nossa, Semana aí, passada nós falamos de egrégora, lembra? sim, Isso, Já a Mary levantou a questão do miasma. isso, sim, isso. sim. Eu não me lembro. Nunca tinha ouvido falar desse termo. É, Realmente é É, interessante. mas é um termo que coloca para nós uma necessidade de da gente criar esse ambiente dentro de casa, um ambiente bom. Sim, uhum, Porque aí isso aí serve como proteção da nossa casa, exatamente. sim. que é o que a gente vê aqui nessa questão aqui, né? Né? Que era eles coloca aqui assim que o nosso orientador sediara-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, Uhum. Uhum. onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Mais valioso. Aqui nos sentiremos à vontade, a organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos a tranquilidade e segurança. Então, lá provavelmente era um local em que a egrégora era muito boa. Então, ela tinha esse astral que
assim, favorecia as atividades que eles precisavam, e ao mesmo tempo... Isso. Importante que você está dizendo, a Adelaide, ela era aquela protestante, não é isso? Isso. Não me lembro de cabeça se ela era a protestante. Sim, ela é descrita novamente no capítulo agora. Lá na frente ela aparece. Foi ela que foi pedido para postergar, né? Isso, desencarne, isso. E ela lia muito a Bíblia, tem bastante conhecimento. Não, acho que essa acho que não era Adelaide, não. Para postergar? Essa era a Albina. O protestante era a Albina. Desculpa. Então. A Adelaide, ela era espírita, pelo que eu estou vendo. É verdade. Você tem razão, Adelaide espírita é a Albina, então, né? Albina, né? Albina, que era a protestante. Isso. Tanto que no capítulo passado aqui, ele fala, o André Luiz, ele fala que quando eles chegam na casa dela, ela não os enxerga, mas ela enxerga o Bezerra de Menezes. Sim. Yes. Perfeito. Aí acho que a casa dela era um tipo de abrigo, né, para crianças órfãs, uma coisa assim. E que fala que ela atendia as crianças, né? Então, que era um tipo de orfanato, uma coisa assim. Aí fala aqui que era um refúgio de fraternidade legítima, né? Semelhando-se à casa transitória, de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Então, ali também tinha uma espécie de segurança, que impedia também de alguns companheiros não muito felizes de entrarem lá e atrapalhar o trabalho. Correto. As proteções magnéticas. Necessárias. Porque em todos os compartimentos do lar coletivo de Adelaide havia luz do plano espiritual? Também está logo aí em seguida, né? Logo em seguida. Luciano e eu. No meu caso aqui, já logo na página seguinte. Isso. Aqui também. Muitos pensamentos salutares. Em todos os compartimentos havia luz em nosso plano, indicando a abundância de pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Então era uma energia, praticamente complemento da primeira, né? Isso. Era uma energia muito grande. Vamos dizer assim, a comunhão de pensamentos naquele ambiente fazia com que o lugar, né, ficasse, né, com essa luz permanente, né? Para se iluminar. Perfeito. Todos os compartimentos havia luz de nosso plano. Aqui é um negócio que é meio... É tudo uma sequência aqui depois, né? Sim. Aí depois você vê que os pensamentos ruins também têm força, né? Que logo em seguida ela fala dessa sala aí, né? O pensamento em si, ele tem força. A natureza dele é que depende da gente, né? Se a gente pensa coisa boa, se a gente pensa coisa ruim. Às vezes a gente também aprendeu que pensamento também, como ele forma coisas, ele também tem a lei do retorno, né? Então, se a gente pensar coisa boa, a gente tem a lei do retorno boa. Se a gente pensar coisa ruim, a lei do retorno para nós vai ser coisa ruim também. E o seu pensamento é terrível, né? Que tudo começa nele. Não adianta. Tudo começa. A próxima aí, a número 3, a questão número 3 fala exatamente disso. A afirmação da Irene, né? O que Irene quis dizer com a afirmação?
Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio. Contágio. Quando ele fala das emanações mentais, né, dos pedidos silenciosos, todo mundo que entrava lá e soltava os seus pensamentos. Aqui fala assim, como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e fazem imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Certos princípios destruidores ou dissolventes. Tentando intensificar a conversação esclarecedora do Deus. Porque ele descreve antes disso, né? Ele começa o parágrafo falando: receptáculo de emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Exatamente por isso, né? Sim. Eu até separei um trechinho aqui que fala sobre o pensamento. Aqui. Então, aqui, nesse livro aqui que eu já postei. Sim. Isso, perfeito. Esse livro tem até, inclusive, PDF, se vocês quiserem. Até mando. Não sei se vocês gostam de ler em PDF. Eu leio, não tem problema, não. Então, aqui no capítulo 27... Bateu o nome dele, você acha no Google? Acha. Isso. Deve achar. Se você não achar, você me fala, eu te mando. Tem Tá aqui bom. em PDF. Que eu não gosto muito de ler mesmo em PDF, eu gosto de consultar. Ler, eu gosto de ler no livro, papel mesmo. Eu prefiro. PDF é meio... Uma leitura mais longa é meio... É meio cansativo. cansativo. Então, aqui fala no capítulo 27 desse livro, ele fala, pensamento, agente modelador. Então, aqui fala assim, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades, como um químico muda os gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Interessante. Você tem bastante força, né? É um trecho que foi retirado do livro A Gênese, de Kardec. Então, aqui ele fala que o pensamento ele possui propriedade de modelar formas e imagens, sendo essas efêmeras ou duradouras, a depender das energias que as alimentem. Vibrando nos acordes do amor, ilumina o perispírito, dando-lhe leveza, fazendo com que tais energias dele se volatizem, sem deixar qualquer nódoa ou mancha prejudicial. No sentido oposto, detendo-se no ódio, as energias hostis que o alimentam deixam resíduos indesejáveis, fuligem cáustica no tecido perispiritual, cuja drenagem geralmente se faz através do corpo físico, em formas patogênicas diversas. Então, vê que o pensamento é um negócio bem material. A gente pensa que o pensamento é só algo, né, que só existe na mente. Não, é uma coisa... não é abstrato, é uma coisa concreta. Os maus pensamentos deixam sequelas. Que o pensamento, ele não é... Para nós que viveu num plano extremamente grosseiro, o pensamento para nós é algo abstrato. Mas não é. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa. Com certeza. Aí vamos aí para a quarta, então?
Bom, Então, a quarta questão, tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material? Valeria, assim, o desperdício de tanta energia de nossa esfera? Diante dessas interrogações de André, quais foram as ponderações de Irene? muitas. Muito, na verdade, aqui começa, acho, umas 3 páginas aí. Ela fala. Ixi, aí ela entra no. Vai fundo no assunto aí. Inclusive, a 4 e a 5 se fundem, né? Porque na 5 ele pergunta as argumentações e seu entendimento. Exatamente. As argumentações são exatamente esse apanhado que ela faz, né, de toda a situação aí. E a explanação que ela dá, né? Eu entendi que o resumo da ópera ela mostra que mais do que um local para você alimentar as crianças, era principalmente um local de evangelização, né? Isso era o mais importante. Isso. Então, ela fala em núcleo difusor de ideias salutares, fundação muito mais de almas, e vai por aí. Então, eu concluí que a assistência espiritual é mais importante que a material. Lógico que é, né? Sim. Daqui ela dá uma... Mais embaixo, aqui, no fim da 193, a Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí as concepções espirituais não se desenvolvem. Isso. Né? Acanhadas que ficam nos modelos tirânicos dos dogmas obsoletos. Ou seja, a Igreja Católica coloca o moleque lá e meio que intimida, né? A criança fica ali meio que com medo, né? E fala de céu e inferno, né? E, enfim. Isso. Aí você tem até o fato daquele pessoal lá que estava volitando, ele fala, será que eu estou no céu, né? Sim, ele fala. Fiquei frustrado na cabeça da pessoa, aquelas... Cada um ali com a sua crença, né? Interpreta aquele instante de uma forma diferente, né? Isso mesmo. Eu achei interessante aqui esse também esse trabalho aqui, ó, quando ela fala dos protestantes também. Aí, as igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações distribuindo valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos do que dos conceitos evangélicos da letra. Ou seja, e é exatamente isso. Eu frequentei o protestantismo por um tempo, na minha adolescência, etc. Mas o que você é justamente isso. Eles realmente entram fundo assim, no estudo da Bíblia, etc. Mas eles se preocupam muito com esse contexto, né? Mas eles não colocam, não nos coloca diante dessa... Da realidade bíblica, né? Ou do que o Evangelho quer passar para nós, né? Quer nos passar. Então, é exatamente o Espiritismo é justamente o contrário, ele tenta te colocar no cenário. Também que eles só vão ficar lendo a Bíblia. Oi? Eles ficam lendo a Bíblia, lendo, então, mas não, como é que se diz? Não... os conceitos evangélicos mesmo não são difundidos, né? Isso. É muita leitura e pouca... Isso, e eu acho que também, de repente, uma interpretação, de repente, meio que distorcida às vezes, né? Isso. Entendeu? Esse eu acho que é o grande ponto. Eles leem, e tentam interpretar. Quando você vai nos cultos, o pastor lê lá um trecho do Evangelho, etc., e ele explana, né, evidentemente, nos cultos. Ele faz a explanação daquele trecho bíblico, aí fica meio que vago. Será que todo mundo entendeu? Onde é que eu me coloco dentro desse... A pergunta que surge é essa, onde é que eu me coloco dentro desse contexto, dessa história? O que tem que ver comigo? Exatamente. Entendeu? Esse é o e essa interpretação, né? É essa a interpretação mesmo, né? Isso. Então, fica muito vago, eu acho, muito...
Os né? protestantes, eu assisto também bastante programa deles na Você televisão, comentou isso. e, vamos dizer assim, eles têm um conhecimento muito bom da Bíblia. Sim, Mas o sim. problema é que eles ficam só nesse estudo, como fala aqui. Eles se preocupam mais com a letra do que com os Com os conceitos conceitos. evangélicos. Os conceitos Sim. evangélicos do que Então, o eles têm cursos lá que você aprende até a decorar Isso, os trechos da Bíblia. isso. Pois é. Aí você pergunta para o Você vira um pastor, papagaio, né? né? Você pergunta para um Vira um pastor, papagaio. Sim, aí sim. ele sabe de cor Sim, sim. qual livro, qual capítulo, qual versículo. Isso. Sim. O que É, interessa isso para assim, para você fazer alguma coisa, não precisa você ter a Bíblia de cor salteada. Basta sim, entender o sim. conceito, Sim. Isso, né? exatamente. E o que eu acho é justamente isso. Eles não, vamos dizer, você fica se procurando onde é que eu estou situado dentro desse contexto que está sendo passado, né? Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou agindo errado? Na maioria das vezes, você se culpa, né? Você se sente culpado, porque na Bíblia está escrito isso. Então, peraí, vamos fazer isso. Não é, evidentemente que não é duvidar disso, não está errado com o texto ali, mas eu acho que o contexto, né, o significado daquilo, a sua posição dentro daquela situação é que tem que ser avaliado, que você tem que se posicionar em relação àquilo. Né? Eu acho que as pessoas não olham muito nesse individual. Então, a coisa é jogada, é mais ou menos como o católico. Acho que o católico está mais longe ainda, né? Porque o católico ele acha que pelo fato de ele ir na igreja lá e assistir à missa, e fazer a confissão dele, tomar a hóstia, não sei o quê, está resolvido, sai de lá com a conta zerada. Então, esse é acho que é o grande, não erro, mas o Alexandre caiu. Mas eu acho que fica muito aquém, né? Eu assisto, por exemplo, o programa dos Adventistas, então Uhum. eles são, assim, radicais com essa questão do sábado. Uhum. Sim. Então, se você entendeu que o sábado é o sétimo dia, você não pode, você tem que Uhum. respeitar o sábado, você tem que, no sábado, cumprir as regras que está na Bíblia. Tem. Então, eles chegam a esse absurdo, que eles não entenderam a essência, do que interessa é entender a essência da coisa, e não o literal. Não, Eles criticam os católicos porque os católicos mudaram o sétimo dia, do sábado para o domingo, então não é o domingo, que é o sábado, porque está lá na Bíblia. sim, eles focam muito nisso, né? Então, eu acho que eles esquecem do individual. Eu acho que eles é só o contexto, é a palavra, como ela fala aqui, né? Se preocupam muito com a palavra, né? É Mas muito com a letra, a né? letra do que a evangelização, né? É E com a mais a letra dos conceitos evangélicos, letra né? isso, Do que os conceitos propriamente ditos. do evangelho. Entendeu? Eu tenho que seguir os conceitos, eu tenho que me enquadrar dentro dos conceitos, eu tenho que tentar interpretar o conceito, me posicionar e me reavaliar, me enquadrar nisso. Onde é que eu estou nessa história? Né? Será que eu estou bem posicionado? Será que eu estou mal posicionado? Porque Ela foi muito feliz nessa frase aí, né? Foi muito feliz. Hã? Eu me lembro Foi de um muito legal. professor Esse que foi uma visão muito legal assim que ela colocou. é, Evidentemente que isso aí, aquilo mais à frente, ele, independente da sua crença, né, o que vale é o seu conteúdo, né, né, a sua essência, né, individual, né, porque ele fala exatamente. aqui, né, Exatamente. entendeu? porque Independente da sua crença, um era católico, outro era protestante, outro era espírita, mas enfim, a essência de todos têm uma essência. Né? O porque valor. eles colocam muito a questão formal, né? É muita formalidade. Isso. O que está na Bíblia é para você cumprir, não é para você interpretar. Tinha um outro conhecido que era evangélico que falava isso. Não, você não pode interpretar o que está escrito na Bíblia, tem que Sim. cumprir o que está escrito. Não pode interpretar.
Se a gente for cumprir o que está na Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, eu vou sair por aí matando os outros. Então, Então, Cortando a mão de ladrão, etc. então, entendeu? a questão do sábado é para a gente entender que a gente tem que ter um dia, pelo menos reservar um dia na semana, para a gente se conectar com o divino. Uhum. Mas não que esse dia tem que ser o sábado, pode ser qualquer dia da semana, qual que é o problema? Pode ser uma segunda, uma quinta, uma sexta, um domingo, a terça. Não Sim. tem. Deus não vai fazer questão de formalidade. Jesus, quando ele passou pelo planeta, ele deixou muito claro isso, principalmente nos confrontos que ele teve com os sacerdotes do templo. Uhum. O grande embate que ele teve é justamente por Jesus passar por cima das formalidades do templo. Uhum. Então, ele ensinava fora do templo, ele não ensinava dentro do templo. Então, Uhum. ele colocou bem claramente que você não precisa estar num templo religioso para você se conectar com Deus. Então, Deus não precisa de dinheiro, então você não precisa pagar o dízimo. Não é isso que interessa. Principalmente se você não pode. Então, O que acontece muitas vezes. Hoje em dia, né? Esses Edir Macedo da vida aí, os caras. Né, vamos avaliar a sua fé. Daí ele passa essa colinha. Caridade financeira. Entendeu? Vamos comprar um terreno no céu, fazer um financiamento. Pô, pelo é o que a amor de Igreja Deus. Católica fazia na Idade Média, né? Para arrecadar dinheiro, ela vendia as chamadas indulgências. Nossa Senhora, quer dizer, esse conceito Então, ainda não. você A que humanidade não está tinha, livre desse conceito. você que tinha algum pecado que precisava ser perdoado por Deus, compra a indulgência que você será perdoado. Então, tem cabimento uma coisa dessa? Então, vê como é que a palavra de Jesus ela foi completamente desvirtuada. Deturpada. Distorcida, atendendo a interesses, né, individuais, Uma grupos. outra coisa, uma outra coisa que eu acho assim crítico nas religiões evangélicas é a questão da transfusão de sangue, né? Quanta gente morre porque não pode fazer transfusão. Esses são os testemunhos de Jeová. Testemunho de Jeová. São evangélicos Jeová não também. aceita. Esse. É porque é um conceito bíblico. Puxa vida. E tem Interpretado dessa forma, né? interpretado dessa forma, porque na verdade, assim, lá na Bíblia diz que quando você vai comer a carne do animal, você tem que tirar todo o sangue. Por isso que nos sacrifícios que eram feitos no templo, os animais eles tinham o pescoço cortado, que era para ser tirado todo o sangue. Sangrar até. Então, você não podia comer a carne do animal se ela tivesse impregnada com sangue. O sangue simbolizava a vida, Uhum. né? Simbolizava algo divino ali. Então, você não podia comer a carne do animal se ela tivesse com sangue, ou seja, ela estaria impregnada do divino ali ainda, da vitalidade. Então, precisava ser tirado o sangue. E aí, nesse conceito é que eles entenderam que a transfusão de sangue não pode ser feita. Puxa. Porque o seu sangue é só seu e acabou. Você não pode transferir para outra pessoa. Então, eles não aceitam. Morte na certa. Porque, pô, a quantidade de pessoas que precisam de sangue aí para poder continuar encarnado. Sim. Pô. Eles preferem que o parente morra a receber a transfusão de sangue. Você vê como é que até onde vai a loucura da interpretação Não, interpretação livre. errada do que está escrito na Bíblia. Fazer o quê, né? E não está escrito assim, não faça transfusão de sangue. Não está escrito isso na Bíblia. Sim. Eles tiraram, eles tiraram de uma situação e interpretaram, criaram uma interpretação para uma outra situação que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Mas, enfim, essa é a nossa atual. Vamos dizer assim, as religiões dogmáticas, né?
Elas, infelizmente, elas ainda não preparam a pessoa para a vida após a morte, porque elas entendem que a vida após a morte é o juízo, você vai ficar dormindo, ou outras, né, no catolicismo você vai para o céu ou para o inferno, você só se vive uma vez. Isso. Então, elas não preparam você para o que vai vir depois. Sim, sim. É isso que complica. Complica e provoca. Ixi, aí as consequências são todas possíveis e imagináveis aí. As consequências são o que a gente viu, que vai ver mais para frente aqui, né? E aqui, quando o André Luiz fala, né, pergunta, né, nossa, é tipo assim, ele olhou assim, viu talvez ali uma meia dúzia de criancinha e um verdadeiro aparato espiritual ali naquela casa. Ele pensou assim, nossa, é muito cacique, né, e pouco índio, né? Ele deve ter pensado mais ou menos isso. Tem muito cacique para pouco índio. Para que todo esse aparato? Porque não sabia da missionalidade, né? Para que todo esse aparato só para cuidar dessas criancinhas aí que estão... Mas não é só isso. E ela entrou e... Aí ela dá uma lição de moral nele, né? Porque Nossa Senhora. não é só isso que você está pensando, tem muito mais coisa envolvida. E aqui ela fala aqui que a fundação é muito mais de almas que de corpos. Sim. Uma das afirmações dela é essa. E aí tem um outro trecho que ela fala assim: satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Isso. Mesmo, tá aqui, tá por aqui. No meu tá na 189, de você deve estar na 191, 192, hein? Aí ela fala aqui que as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. O que ele fala da igreja, o que ela fala da igreja católica aqui, que a igreja católica ficou muito só no pão material. Isso. Não seguiu adiante com o pão espiritual também. Porque as doutrinas do catolicismo não conseguem dar respostas que as pessoas precisam. Porque a igreja não tem. E a das igrejas protestantes, elas ficam muito naquela coisa de ler a Bíblia, ficar interpretando o que está escrito e se não entra na essência do que realmente interessa. Ela fica muito presa na letra. Sim. Né? Muito no formalismo. Sem entender. E mesmo assim, as igrejas evangélicas tiraram muita gente do catolicismo. Muita gente. Sim. Porque os caras estavam enxergando digamos assim, uma luzinha no final do túnel, né? Aquelas leituras da Bíblia são extremamente emocionais, né? Que eles fazem aquele... E a Igreja Católica era uma coisa mais restrita, né? O Evangelho durante a missa acabou. Então o povo foi largando a Igreja Católica e aí vieram os carismáticos para ver se levantavam. Isso. É porque o catolicismo, a cerimônia católica, ela é a mesma em qualquer lugar e é uma coisa extremamente formal. Formal, com aqueles ritos todinhos, etc. Sempre a mesma coisa. A missa. É tudo a mesma coisa. Então o pessoal foi muito para as igrejas protestantes porque a coisa é, vamos dizer assim, mais animada, né? Não tem tanto formalismo nas cerimônias, é algo mais, né? Parece mais calor. E aí muita gente acabou indo para E é bastante mesmo, porque o censo do Brasil no início do século XX era praticamente 90% católico. Exatamente. Sim. Hoje está nos 50%, está quase perdendo a maioria. É mesmo. Sim, o Papa tem programas lá para tentar arrebanhar mais gente aí, porque a coisa está se esgotando. Os carismáticos foi um desses braços, né? Isso. O pessoal de volta. Como diz o Cláudio, é mais animado, uma cerimônia carismática. Na verdade, tem um médium lá na frente, né? O cara incorpora, entra em transe. Sim.
É porque eles precisaram fazer isso, apesar de uma grande oposição de certas alas do catolicismo, que são Conservador. extremamente conservadoras, Yes. Exatamente. mas figuras como o padre Marcelo, o Sim. padre Fábio de Mello, são sacerdotes que se destacam, né? Mas mesmo assim eles acabam sendo atacados pela ala extremamente conservadora aqui, né? Mas com certeza. Com Que certeza. acha que Porque o isso não deve Vaticano, ter feito. esse Papa que está aí, acho que um dos papas deve estar sofrendo uma pressão violenta, né? Porque pelo menos eu acho que ele, vamos dizer, o foco dele, a simplicidade dele, né? E ele tentando quebrar certos ritos ou certas formalidades aí, né? Se aproximar, sei lá, mais das pessoas, né? De uma forma mais, né? Mais direta, enfim, né? Sem muito formalismo, etc. Atacar mais a pobreza, né? Procurar ir no cerne do problema, ele está sofrendo aí um monte. Atacar a corrupção, né, dentro da igreja, que é Corrupção, também enorme, né? corrupção, pedofilia e tudo, quer dizer, Ele sofre pressão até da própria igreja, né? A área conservadora, como falou o Cláudio. Os Sim. caras não aceitam esse discurso aberto dele de homossexualismo, de padre casar, entendeu? isso, Essas ideias dele, né? Associadas à humildade da vestimenta dele, por exemplo, que os outros todos sim, andavam com aquelas roupas, né? Ele isso, anda extremamente com roupas estilo Jesus Cristo, né? Aquele algodão puro e acabou. E isso isso. daí incomoda o Vaticano, incomoda muito. Foi o Papa, eu acho que eu me lembro, nós somos mais ou menos da época do Papa Paulo VI, não é isso? Sim, sim. Lembra? Pô, os caras levavam ele aquele que não chama, não sei como é que chama aquele pedestal. Levava quatro pessoas assim, levando no ombro e ele sentado num trono em cima. É. Entendeu? Tem várias fotos, imagens aí televisivas, etc. O Papa Paulo VI, eu me lembro disso. Eu era pequeno, era criança. Eu me lembro disso. Quer dizer, todos esses rituais, ele acabou com isso, né? Peraí. Jesus era isso, o pessoal levava Jesus dessa forma? Peraí. No século XIII, quando São Francisco criou, né, a sua ordem, ele vai até o Papa e o Papa fala: não é possível hoje em dia uma pessoa viver como Cristo viveu. O Papa fala isso para ele. Então, Então a gente vê o nível que chegou o cristianismo naquela época, né? acho que esse Papa realmente é revolucionário nesse sentido aí. Ele veio de baixo, veio da pobreza, foi vigário, foi coroinha, etc. O cara veio lá, e ele conhece todas as camadas sociais, ele conhece todas as camadas sociais, sabe das necessidades. Então, pô, vamos voltar à igreja, vamos colocar a igreja aí, não no plano político, mas pô, vamos aproximar a igreja de uma forma mais, para atingir um maior número de pessoas aí, envolver autoridade, envolver pessoas, para ver se a gente tenta mexer esse caldeirão aí, para ver se sobra alguma coisa, se melhora, né? Eu acredito que vai ter que melhorar, né? Porque a lei da evolução não perdoa, ela passa por cima. Sim, sim. É só ver a Roma antiga, por exemplo. Os romanos, eles tiveram a oportunidade de mudar, eles não quiseram mudar. Eles preferiram permanecer aferrado àquelas tradições antigas de orgulho e vaidade. Então, o rolo compressor da história não perdoa, passa por cima. Então a igreja vai ser a mesma coisa. As igrejas, né? Falando não só do catolicismo. Tanto a igreja protestante como a igreja católica, e mesmo alguns centros espíritas que começam a mudar muitas coisas, fazer coisa errada, tudo vão passar por cima o rolo compressor da história. Então, as coisas vão ter que mudar, porque a lei de evolução, ela não para. Imperdoável. Vai ter que mudar. Sim. Eu achei engraçado que no finalzinho aqui, inclusive, ela faz uma comparação, né? Que a política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, quer dizer, então ela faz uma comparação que, assim, se for para dar comida, os romanos faziam também.
Faziam isso. Faziam os espetáculos no circo e distribuía pão e dinheiro para o povo. Nossa. Isso não adianta nada. Se não vier, se o amparo material não vier acompanhado de uma orientação, né, o pão espiritual também, como Sim, Jesus fez, não adianta. Só matéria não vai resolver. Não vai resolver. E aqui na quinta, Irene nos dá uma brilhante argumentação nos ensinando a ciência da fraternidade. Cite tais argumentações e o seu entendimento. É logo na sequência aí também. Vocês conseguiram achar alguma coisa aí que vocês possam... Vocês queiram comentar aí? Eu acho que em termos de evangelização, né, que é a ciência da fraternidade, na verdade, ela fala em núcleo difusor de ideias salutares, fala em fundação muito mais de almas, e vai por aí. Tem uma aqui também que ela fala, deixa eu achar aqui. A luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador. Compreendemos, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Acho que isso aqui também é importante, né? Porque é o que você acabou de falar, você só dá o pão, mas não fala da religião, então... Uhum. É porque esse trecho aqui, quando ela fala, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque essa sem aquela pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, assim, a gente nunca pode esquecer que quando a gente está fazendo alguma coisa para alguém, a gente não está sozinho, a gente está sendo assistido. Sim. Isso é muito comum nos médiums, por isso que o médium ele tem que tomar cuidado para não se deixar levar pela vaidade. Que aí ele começa a operar curas, começa a fazer uma série de coisas, né, que normalmente as pessoas não conseguem fazer. Uhum. Aí a pessoa falou, nossa, a pessoa já começa a se envaidecer, achando que, né, é o Todo-Poderoso. Uhum. E não podemos esquecer que o médium, na verdade, ele é só um caminho. Intermediário. É um intermediário. A própria palavra já diz médium, né? Ele é intermediário, ele é meio. Isso. Então, se o médium ele está curando uma pessoa, 90% da cura da pessoa não foi o médium que fez. Primeiro tem a parte do próprio doente. E segundo, que nós somos canais das energias que vêm do plano espiritual. Uhum. Não é nossa. Então não foi a gente que curou a pessoa. Sim. A fé do doente é fundamental, né? Se a pessoa não tiver fé, não adianta. Sim, a gente só foi o meio. Isso. Então é igual o Chico, né? O Chico escreveu mais de 500 livros aí e tal. Ô Chico, me perguntaram, Chico, por que você não vendeu esses livros aí? Quer dizer, ele vendeu, mas, pô, do autor ele falou, não, isso não é autoria minha, não. Eu só usei minha mão aí. Não fui eu que escrevi, não. Como vendeu o negócio que não é meu? É, porque o autor intelectual não foi ele só foi... Não foi ele, justamente. Mas por que você não vendeu todos esses livros? Vai ficar rico, né? Mais de 500 livros escritos, sei quantos milhões de cópias vendidas, mundo afora aí. O cara não pegou um centavo, velho. Mas por que você não... Não fui eu. Só usado. O meu pai, por exemplo, não era espírita, né? A minha mãe era espírita, aí ela levou a gente para o espiritismo. Meu pai não quis saber. Ah. Meu pai preferiu permanecer sem religião nenhuma. Né? Eu não sei se ele acreditava em alguma coisa. Ele dizia que depois da morte não tinha nada. Então, não sei se realmente
como no próprio Livro dos Espíritos diz que a maioria dos ateus, na verdade, é só da boca para fora, e na hora H a pessoa Na hora H é ateu, pede ali a ajuda de Deus, então eu acho que ele era um desses ateus de boca para fora. Mas ele falava, ele lia, às vezes ele lia um dos livros, romance que minha mãe tinha lá em casa, né? Então tinha lá 2000 anos, vários romances lá que eram interessantes, ele lia. Mas ele dizia que aquilo lá não tinha nada de espírito, não, que lá foi o Chico Xavier que inventou tudo aquilo. Não, isso aí foi o Chico Xavier, esse Chico Xavier aí, ele que é tudo na cabeça dele, não tem nada de espírito, não. Ai, ai. O próprio André Luiz aqui na frente, ele fala, né? Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora a minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. Então ele entendeu, né? Que aquele pensamento dele no começo lá não tinha nada a ver. Ele caiu em si, né? Eu achei interessante aqui, que fala assim, que dentro do nosso esforço, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano, com vistas à eternidade. Urge, no entanto, compreender que para a obtenção do desiderato é imprescindível fazer alguma coisa. Sim. Onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para testar a superioridade das ideias. Então, ou seja, não adianta só ficar lá lendo a Bíblia, ficar lendo o Evangelho, discutindo, nessa passagem aqui, não sei o quê, e não fazer absolutamente nada. Então, esse é o grande ponto. Então, isso não é fraternidade, né? Isso não a gente tem que juntar o conhecimento com mão às obras de alguma coisa. Ficar só na coleção intelectual da Bíblia, isso não é credencial para ninguém chegar no céu. Sim. Onde é que está isso aí mesmo? Eu me lembro. Página 195. 195. Nossa. Tá. Ele fala também, mais na frente, o necessitado, o beneficiário, o crente, o investigador. O crente, ok, achei. Virão sempre aos nossos centros de organização de doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. O que dá e o que recebe. Bem legal, bem legal. Então, minha gente, tem que trabalhar. É isso aí. Aqui tem um trechinho que ela fala assim, as casas de benemerência social sobre as águas pesadas do pensamento humano funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Passei, o que o Alexandre citou, né? Passei a ver os estômagos dos pequeninos em plano secundário, que era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora minha alma. Então, quer dizer, essas casas funcionavam como pequenas ilhas, né, de salvação, vamos dizer assim, nos ambientes, nesse ambiente terreno que a gente vive. Então, são como pequenas tochas no meio da escuridão. E deve ter muita tocha, hein? Tem, que a gente tem que enxergar, né? E nessas falas sobre a parte material, a parte espiritual, eu logo fiz uma associação com aquele episódio da multiplicação dos pães que Jesus fez. Porque ele aliou tanto o pão material quanto o pão espiritual. Né? Sim. E ele eternizou isso na oração do Pai Nosso. Né? No Pai Nosso a gente fala, né? Dai-nos, né?
né, o pão de cada dia, quando isso tá, ele colocou isso na oração do Pai Nosso, é pão material mesmo. Dai-nos Uhum. pão para sobreviver na matéria, mas ao mesmo tempo a parte espiritual para a gente também continuar conectado, né, com o Uhum. plano divino. Então, eu achei interessante nesse livro aqui, não sei se vocês têm, Jesus no Lar. Vamos lá. Não, não tem. Tem um capítulo aqui que ele fala o imperativo da ação. E aqui ele fala que tem bastante coisas aqui que ele faz uma comparação e, e ele dá, né, nos entender que assim, a gente está aqui nesse mundo, a gente não está aqui só para comer, beber, se divertir, a gente tem que fazer Uhum. alguma coisa também. É. Então, a gente não deve ficar só também pensando no material. Porque ele Sim. próprio no Evangelho disse, não se preocupe com muita coisa do futuro. Preocupe-se principalmente com o agora, o hoje. Né? Já basta o hoje, as preocupações de hoje. Não fique adiantando as preocupações do futuro. Mas vamos, É, né, a gente tem que fazer alguma coisa também. Não basta só aproveitar a matéria, comer, beber. eu não me lembro que capítulo da Bíblia é que diz o seguinte, que é buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não me lembro desse, qual que é o versículo, Sim, eu enfim. lembro. Eu lembro também. Então, justamente, né, isso era bastante divulgado, falado no protestantismo. Mas É, dentro dessa linha, evidentemente, né? sim. Não está errado, não está errado, é isso mesmo, tem que ser assim, sabe? Né? É porque Então, ele coloca assim, que hoje, naquela época, assim como hoje em dia também, muitos se preocupam só com a vida material. esse. Então, a gente tem que entender que, assim, primeiro que a vida material é transitória. Segundo, que o que for necessário para a sua passagem aqui na Terra, você vai ter. Uhum. Não fique almejando coisas que só vão te comprometer no futuro. Né? Então a pessoa fica, eu queria ganhar na Mega Sena, 50 milhões na Mega Sena. Aí ia Uhum. fazer muita caridade se eu ganhasse. Uhum. Será que ia mesmo? Se a pessoa está pensando em ganhar 50 milhões na Mega Sena, o primeiro beneficiado é ele mesmo que ele quer fazer. Isso aí é inevitável. Sim. Então, fica preocupando muito com a matéria. Se você realmente cuidar da sua parte espiritual, o que tiver que ser para você vai vir. Uhum. Não se preocupe com isso. Tem uma frase muito boa que diz: o importante é gostar do que você tem, não ter o que você gosta. Né? Isso. Mas eu Sim, amo tudo que tenho, mas como é que é? Se você ficar Amo. focando em ter o que você gosta, você vai esquecer de gostar do que você tem. Pô. E muitas vezes você tem muita coisa que você gosta. Sim, e tem uma outra frase também parecida com essa aí, como é que é? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que Isso. tenho. Tá aí, ó. sim. Exatamente. Dentro da filosofia espírita é tudo mesmo, né? Porque tudo que você tem não veio de graça, veio por algum motivo. Então você tem que amar mesmo. É muito complicado. Assim, eu não sei onde foi que eu li outro dia falando de que você não deve ser uma pessoa material. Mas o material é necessário, só que você não pode extrapolar, né, no seu apego ao material. Mas ele é necessário, né? Você tem que manter Sim. seu corpo de pé. O templo, né, tem que ficar vivo, né? As É, pessoas, você precisa ajudar muitas vezes com coisa material, mas a caridade não é só caridade financeira. Isso é muito. Alguém falou isso para mim uma vez e marcou, né? A caridade é você dar uma palavra de consolo para a pessoa, né? É você uhum. doar o seu tempo, é guardar a dor no seu bolso e cuidar da dor do outro. Isso é caridade, não é só dinheiro, né? Então, o material precisa existir, mas é preciso dar uma dosada, né? Dosar ele que é o grande nó da questão. Se o material não fosse importante, nós não estaríamos aqui. Estaremos aqui, exatamente. Exatamente.
O problema é que tem muitos que dão uma importância exagerada a material. Então eu preciso estar sempre no celular mais moderno, eu preciso estar sempre, né, de um carro zero, eu preciso estar sempre na última moda. Então são necessidades que às vezes as pessoas se colocam e que muitas vezes, quando ela não consegue satisfazer isso, a pessoa fica mal, fica em depressão. Sim. Provoca a tempestade e depois reclama da chuva, né? Assim que... Pois é. Faz o sinal da fumaça, depois não pode reclamar da chuva. Tá certo. Mais importante ter do que ser, né? É. Essa filosofia aí. Infelizmente é isso. É mais importante ter do que ser. Aí na sexta questão começa o trabalho de preparação para o desligamento definitivo de Dimas, Fábio, Cavalcante, Albina e Adelaide. O que Jerônimo quis dizer com a afirmação: a transformação compulsória pelo decesso reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores? A transformação compulsória pela morte, pelo decesso. Decesso é a morte, Eu não sabia, não. Eu procurei lá, achei que eu tinha ouvido. Então, pela morte, reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. E lá para onde a sua vibração manda, né? Suas faculdades superiores. Cadê? É o destino de todo mundo, né? Compulsória. Transformação compulsória. Exatamente. Sair da vida e entrar na morte. Número 6. Eu marquei aqui. Na minha está na página 197, na de você deve estar na 200 aí. 201. 201, isso. A transformação compulsória. Aqui, pelo que eu vi aqui, ele estava comentando as impressões, porque eles reuniram os 5, né? Aliás, os 4, né? Depois foram buscar o outro. Isso. Eles reuniram e começaram lá, deram as mãos e começaram a volitação e levando eles, né? Isso. Como se fosse um elevador subindo. Uhum. E aí, na meu aqui está a página 196, você deve ser 200. Albina lembrava cenas bíblicas em suas interpretações literais do texto sagrado. Uhum. Aí ela pergunta a Luciana se aquela era a casa do Senhor, mencionada no capítulo 8º do primeiro livro de Reis. Isso. Antes disso, Cavalcante perguntou se era o céu, né? Cavalcante, com a expressão ingênua, o menino chamou-me em particular, indagando se estávamos no paraíso. É brincadeira, né? O Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se curioso do padre Hipólito e inquiriu se a zona representava alguma dependência venturosa de Marte. Então as coisas são colocadas na cabeça das pessoas, né? O que ele tinha, né, como referência, né? É o que eles estudavam, né? Eles entendiam que era passado para eles, que a religião passava para eles, era essa situação após a morte. Então, cada um tinha uma interpretação. São os dogmas, né? Dogmas religiosos que... Uhum. Aí ele vem nesse parágrafo que ele fala do decesso, diz: o plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. Consistência, isso. A transformação compulsória pelo decesso reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais e graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida, isso é, da gradação, ou seja, gradação. Você vai ter que mudar a cabeça do pessoal, né? Falar, não é isso aí que vocês estão pensando, não. Aqui não é céu, não, né? Fazer igual o padre lá que foi enganado no outro capítulo. Poxa, disse que eu ia para o céu, né? Que eu estava perdoado. Então você sobe cheio de ideias, né? Que
Tem um trecho que a Albina, quando eles são levitados, ela fala: ó grande Deus, rememorando as passagens bíblicas, estaremos nós no glorioso carro de Elias? Carro de Elias, isso. Então, Pois quer é. dizer, eles tinham essa concepção do que aconteceria após a morte. Isso. E aí eles não podiam simplesmente, eles não podiam chegar para eles e falar da realidade nua e crua, direto. Tem que ir devagar, né? Tinha que ir devagar, tinha que ir aos pouquinhos. Olha, não é bem assim, que não sei o quê, porque senão isso podia dar algum colapso mental neles. Isso. Tem que ser, por isso que ele diz aí que isto né? Deve ser de forma gradativa, né? Sim. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Uhum. Então, aí, para eles É isso aí. não terem aí um colapso mental, precisava um trabalho de esclarecimento ali, bem tateando ali, né, para que eles pudessem entender, né? É. Eu não... Ou seja, vamos colocar todo mundo no seu devido lugar. Era um... Ô, Alexandre, você sumiu da tela. A conexão dele acho que tá meio ruim. Dentro dessa levitação aí, como é que chama essa levitação que eles fazem lá? Volitação. Como é que chama? Volitação. Volitação. É interessante, eu já tive vários sonhos. Antigamente eu sonhava mais, assim, onde eu flutuava com muita facilidade. Eu acho que eu estava exercendo justamente esse momento. Mas faz muito tempo? Faz bastante tempo. Ultimamente não tenho sonhado com nessa condição. Por exemplo, quando eu vi Ainda bem, porque se você tivesse falado que você estava sonhando com isso, eu ia falar, você acha que estão te preparando para alguma coisa aí. Você está escalado para o time domingo. Não, mas era uma facilidade, rapaz. Às vezes eu me defrontava com algum tipo de problema, tipo de coisa, alguma agressão física, alguma coisa nesse sentido, e eu simplesmente flutuava, assim, sério. E via em cima. E realmente eu estava naquela, né, exercendo a passagem. Mas eu não cheguei lá na casa. Não, né? Você não lembra da casa, né, pessoal? Não me lembro da casa, não. Então tá bom. Ainda bem. Faz bastante tempo. Ainda não chegou a hora. Você não está escalado para o time lá domingo, não. Tem duas notícias. Lá tem futebol, sim. Tu tem tá futebol, mas você está escalado, hein? Nem que seja para o banco, você vai ficar. Escalado, nem que seja para ficar no banco. Pois é. E aí na sétima, Jerônimo afirma que não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. Então, o que seria? Na verdade, ele usa uma expressão aqui que eu achei interessante. Cadê? A cada um por suas obras, né? Sim. A cada um por suas obras. Não é a rotulagem externa. O que socorre você, né, nas horas evolutivas é o que você fez, né? É a sua performance, vamos dizer assim. A sementeira do esforço próprio. O serviço da sabedoria do amor que frutifica no instante oportuno, por meio de providências intercessoras ou de compensações espontâneas da lei que manda entregar as respostas do céu, a cada um por suas obras. Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em forma de luz eterna. É porque os protestantes, eles entendem que
na hora da morte você pode ser agraciado, né, com a graça divina. Então, dependendo daquilo que você fez, você recebeu a graça, você está bem na fita. E aqui ele coloca que não é bem assim. É a sementeira do esforço próprio. Sementeira do esforço próprio. A cada um por suas obras. E isso, Perfeito, senhor. a epístola de Tiago, ele já coloca muito claramente isso. Né? A fé sem obras é morta. Sim. Ele coloca muito claro isso. Uhum. Então, se a gente só ficar lendo a Bíblia e achando que a graça de Deus vai salvar a gente e não fizer nada, a gente está se enganando. Uhum. Isso que você falou está refletido atrás, ali, quando ele diz que fé sem obras é irmã das obras sem fé. Sim. Uhum. Você tem que fazer as coisas. E aqui tem um trechinho que fala assim, que devolvendo os enfermos aos leitos de origem, verificamos as impressões diferentes de cada um. Aonde isso? Tá na 197 a minha aqui, de você deve ser 201. Já no finalzinho, já. Fim da colheita, precisando de ensinamentos, começamos a envelhecer, terminando assim, nosso filho. Não. Não. Olha aqui, ó. É justamente a sementeira do esforço próprio. Não. Devolvendo os enfermos. O parágrafo começa assim, devolvendo os enfermos. É logo depois de a cada um por suas obras, tem o parágrafo fim da colheita, e depois tem devolvendo os enfermos. Perfeito. É página 202. 202, então. Devolvendo os enfermos aos leitos de origem, isso. Verificando as expressões diferentes de cada um. Cabe demonstrar o infinito conforto no campo íntimo. Cavalcante acordou do organismo, né, da carne, passando a recorrer à Eucaristia pela manhã. Esse era o católico, né? O Cavalcante. Cavalcante era o católico. Isso. Cavalcante era o que estava em pior situação. Uhum. Então, quer dizer, aqui, depois que eles foram levados, né, a casa transitória lá, foi ministrado lá um cursinho intensivo de morte para eles, né? Foi. Aí eles foram devolvidos ao corpo físico. E aí, quando cada um acordou, cada um teve uma impressão diferente daquilo que ele se recordava de tudo que ocorreu. Isso. Né? O famoso sonho. E tem um pedaço aqui também que ele fala, não me lembro aonde agora, mas ele disse que no instante, ele alertou eles lá, antes de voltar para o corpo, falou que eles iam ter umas experiências assim, mais ruins, iam se sentir mal, então todas as doenças... Sim, é porque aí os parentes, né, deixando ele dormir e tudo mais, eles voltariam para o corpo, já voltariam preparados já para o desenlace em breve. Então, o corpo físico começaria a demonstrar mais sinais se das deteriorar mais para poder já ir desligando eles. Sim. Ele faz uma menção, agora não me lembro onde é que está isso. Mas, enfim. Sim, eu lembro de ter lido esse trecho. Eu não lembro onde é que tá, mas eu lembro desse trecho, é isso daí, porque aí cada um vai começar a ter, vamos dizer assim, a sua porção ainda de vida material acelerada para ter o desligamento. Aí vai começar a piorar as doenças, aí vai caminhando para o desencarne mesmo. E outra coisa também... E alguns decepcionados, né? Alguns decepcionados por terem voltado, né? Que ficaram tão maravilhados com o que viram do outro lado que não queria mais nem voltar. Sim. Eu acho que é o Dimas que fala, ei, já não está na hora, não? Vai demorar ainda. E outra coisa interessante também, que parece que quando você está naquele estado, né,
sofrimento, etc. Ali tá todo mundo em cima, os parentes ali e tal, todo mundo muito próximo. Daí você dá aquela melhorada, né? Aí o pessoal sai, né? Pô, ele deu uma melhorada, eu vou em casa tomar um banho, isso aqui, depois eu volto. E nessa aí que dá aquela melhorada e desencarna. Sim. Isso tem um nome na medicina, não estou lembrando agora. Isso que você falou, Leandro, está na página 200. Isso. Devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentareis natural piora de vossas sensações, agravando-se-vos a tortura, porque os remédios para a alma, na presente situação, intensificam os males da carne. Isso. Isso mesmo. Então, essa melhora aí é justamente para afastar os parentes, para poder facilitar o desligamento. Isso. Aí tem a nossa última questão. O que você entende da seguinte colocação? A difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. Esse trecho tem que voltar. Tem que voltar isso na parte 195 do nosso. Continua Irene, em sua brilhante argumentação, ensinando-nos vivaz a oportunidade do entendimento construtivo. Ouvindo-a, percebi, acima de toda preocupação individualista, que a divulgação da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. É isso aí. Porque aqui é na sequência, vamos dizer assim, quando ela fecha, né, a conversa. Isso. Então, aí ela mostra, né, para ele que não é assim, não é um milagre do dia para a noite, todo mundo vai se converter, todo mundo vai mudar. É um trabalho paciente ali de todo dia. É um negócio que demora mesmo. Jesus, há 2000 anos, veio aí para divulgar o evangelho. Até hoje ainda tem gente que até duvida que ele existiu. Então, é um trabalho que é demorado. Nosso tema lá da escola, evolução de milímetros. Sim. Eu acho que até esse tema está... Exatamente, lembrou bem. Eu acho que esse tema até tinha que ser mudado. Milímetro é até muito. É muito. É verdade, cara. Se for considerar a eternidade e o tempo, né? É mais ou menos igual a aproximação da escada lá, né? Você vai se aproximando em micros. Diminui essa escala aí. Eu só destaco aqui o finalzinho, acho que na última página, deixa eu ver quem é que foi que falou aqui. É o Dimas. Dimas, ao despertar junto de nós, chamou a esposa e afirmou em voz fraca: como foi maravilhoso o meu sonho de agora. Vi-me à beira do rio caudaloso e brilhante. Atravessei com auxílio de benfeitores invisíveis, chegando em seguida à grande casa, cheia de luz. Pousou a descarnada mão na testa úmida e exclamou: ah, como desejaria lembrar-me de tudo. Tenho a impressão que visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande satisfação, mas a cabeça falha. A cabeça falha. E é assim mesmo, a gente não consegue lembrar das coisas que a gente vê, né? Aí eu peguei um trechinho também desse livro novamente, Perispírito e suas modelações, aqui no... Deixa eu ver o capítulo aqui. Capítulo 36, que é sobre a sede da memória e a não perenidade do perispírito. Então, aqui tem mais para frente tem um trechinho que ele fala aqui o seguinte: todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente ele conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não as recebeu pelos órgãos do corpo.
Então, é uma resposta do porquê que nos sonhos a gente não lembra em detalhes de tudo. Quando estávamos em sonho, nós vimos pelos olhos espirituais, não passou pelo cérebro material. Então, quando a gente está aqui de volta, a gente lembra das coisas porque nós vimos com os nossos olhos materiais que passou pelo cérebro, ficou registrado no cérebro. E aí chegou até o espírito, que é o pensante. Quando a gente está longe desse corpo aqui, a gente não, né, a informação não passou pelo nosso cérebro. Então, quando a gente retorna ao corpo, a gente não consegue lembrar porque não está arquivado no cérebro material. É no cérebro perispiritual. Então, a gente não consegue lembrar de detalhes. Por isso que o sonho ele é meio nebuloso, meio fragmentado. Então, não há uma forma de lembrar de detalhes porque não foi com os olhos materiais. Sim, faz sentido, faz sentido. Nossa, eu tive um sonho estranho essa noite. Um monte de gente falando. Conta aí o sonho. Ih, rapaz, não lembro. Não consigo. Nem sei mais, mas era fulano, depois apareceu ciclano. Fica toda aquelas histórias, toda fragmentada, né? Sim. É por aí. Você lembra de alguns detalhes, só algumas cenas. Isso. Então, aí é meio nebuloso, mas é justamente por causa disso. Mas essa volatilidade aí, muito legal, viu? Volatilidade que você falou aí, né, o termo? Volitação. Volitação. Essa volitação aí é muito legal. Você andou volitando aí nos sonhos, né? Muito bom, viu, cara? Mas eu também, muito tempo atrás, também eu lembro de alguns sonhos também que eu estava subindo assim também. É um pouco comum. A maioria das vezes, quando a gente faz isso, é porque a gente, na verdade, está sendo conduzido. Porque a gente que vive nessa matéria aqui, a gente ainda não tem muita condição de fazer isso sozinho. Na maioria das vezes, a gente está sendo conduzido, como o grupo conduziu aqueles que estavam sendo levados lá, né? Então, eles foram conduzidos. Isso, interessante. Mas é legal. O nome dessa melhora súbita chama melhora da morte. Isso. O fulano deu uma melhorada, né? Então, quando o cara está desenganado. Estava desenganado, melhorou um pouco. Quando o paciente está prestes a morrer. Melhorou um pouco. O médico falou que ele deu uma melhorada aqui, os números melhoraram e tal, o exame tal melhorou, não sei o quê. Ele começa a ter uma melhora, parece que vai recuperar, vai sair do problema, né? E, na verdade, é só para afastar os parentes, porque, na verdade, o fim já está decretado. Isso aí. Tudo certo, então? Muito mais bom. alguma dúvida? Não, o fim para aqui, né? O começo da jornada. É isso aí. Só uma frase aí interessante que eu vi, não sei onde é que eu ouvi, eu li. A caridade não é um fim em si mesmo. A caridade não é um fim em si mesmo. Ou seja, um meio, né, para se evoluir. Sim. Essa caridade por ela mesma, simplesmente direcionada, unificada, aí, enfim. Ela não é um fim em si mesmo. É um meio, né, na verdade. É o meio. É o meio de nos tornarmos caridosos, né? Isso aí. Então, concluímos por hoje, né? Sim.